Boa tarde, jovens adoradores. Meu nome é David da Silva Pacheco. Hoje estarei ministrando no lugar do Fábio. Ele não vai poder estar ministrando. E eu peço que vocês fechem seus olhos nesse momento e novamente leve sua mente a Deus. Papai do céu, meu Pai, meu tudo. Senhor, em Tua presença, Pai, venho te pedir, Pai, por essa ministração, que Tu fale, Pai, tudo aquilo, Pai, que seja da Tua vontade, não da minha. Senhor, que a Tua Shekinah, Senhor, venha me cobrir, Pai, e que eles só vejam a Ti e não a mim. Pai, que essa palavra venha impactar, Pai, o coração deles e a mente. Que eles venham entender, Pai, que a vida deles, Pai, só tem sentido quando verdadeiramente eles vivem ela para Ti. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por essa tarde, pelo fôlego de vida e por tudo que eu tenho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Jovens adoradores, peço a vocês que abram sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 20, que diz: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Bem, jovens adoradores, eu me fiz uma seguinte pergunta essa semana, e Deus respondeu essa pergunta. E eu me fiz a seguinte pergunta: o que fazer quando não se pode mais fazer nada? Então, eu estou estudando a Bíblia, eu terminei o livro de Esther e fui para Jó. E quando eu estava meditando em Jó, veio o capítulo 1, versículo 20. E Deus falou assim: filho, o que fazer quando não se pode mais fazer nada? E aqui Jó diz: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Filho, quem é limitado é você. Eu não sou limitado. Eu sou o Deus que tudo possa. Não há nada que eu não possa. Ninguém nunca me amedrontou e nem vai. E essa palavra veio fortemente na minha vida. E eu comecei a estudar. Sobre o livro de Jó. E eu estarei contando um pouco para quem não conhece a história de Jó. E já no primeiro versículo do primeiro capítulo de Jó diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era homem sincero e reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, ele tinha qualidade. Qual era a qualidade de Jó, David? Ele era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Deus deu isso a Jó. Ele nasceu, Deus falou assim: tu vai ser isso. Não. Jó conhecia Deus. Jó escutou ouvir falar de Deus, assim como nós. Mas Jó, ele criou no seu coração. Jó, ele decidiu verdadeiramente ser obediente a Deus. Então ele se tornou um homem sincero, reto, temente a Deus. Ele desviava-se do mal. E Jó, ele tinha um diferencial na sua vida. E Deus é apaixonado por pessoas que têm esse diferencial na sua vida. Jó era obediente. Ele era reto, era sincero, era temente a Deus. E Jó foi abençoado. Porque todos que procuram a Deus de todo o coração e obedecem a Deus, honra a Deus, eles são abençoados. Não confunda quando eu falo bênçãos com dinheiro. Dinheiro também é bênção, da maneira que seja tratado da maneira certa. No momento que o dinheiro ele não te tira da presença de Deus. E Jó, depois do dom da vida, que é um dos dons mais importantes que nós ganhamos de Deus, vem o dom de ser chamado filho de Deus. Quando nós passamos a crer e aceitar Jesus como nosso único Salvador, nós se tornamos filho de Deus. E esse é um dos dons muito precioso. E Deus abençoou Jó tremendamente. E Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas.
E se formos parar para analisar, as pessoas que são obedientes a Deus, eles têm essa herança, uma herança boa de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que está localizado em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Olha o que está escrito. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jáfia. Tá vendo? Noé era varão justo e reto. Jó era homem sincero, reto e temente a Deus. E assim como Jó tinha filhos e herança, Noé também. Noé, ele não era rico de dinheiro. Apesar que se nós formos parar para comparar, Deus abençoou ele tremendamente, porque para construir a árvore tinha que ter dinheiro também, mas Deus abençoa. Mas eu não vou levar nem essa parte da bênção em dinheiro, eu vou levar essa parte que Noé era rico, em obediência, em graça de Deus. Olha o que Deus fez através de Noé. Então, os filhos são herança, assim como os bens materiais dado por Deus e sabendo ser usado também é bens, também são heranças, também são coisas boas. E Jó era muito abençoado por Deus. E Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 300.000 camelos, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E era também muitíssima gente que trabalhava para ele. De maneira que Jó era maior que todos do Oriente. E Deus abençoou ele sem limite. Porque Deus viu o homem sincero, o homem honesto, o homem temente a Deus, o homem que fugia da aparência do mal. Jó era reto como servo e também era reto como pai. Ele oferecia holocausto e sacrifício, pedindo perdão a Deus pelos pecados dos filhos e pelos seus também. E Jó, ele era abençoado, mas aí entra o ponto onde eu fiz a minha pergunta. O que fazer quando não se pode mais fazer nada? E Deus me trouxe o livro de Jó, comecei a estudar o Jó e Deus me respondeu. E lá no versículo 6 do primeiro capítulo diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Olha o que Deus falou de Jó para Satanás. Observaste meu servo? Ele é fiel, ele é temente, ele é justo a mim, ele foge da aparência do mal. Será que Deus tem falado isso de você? Será que quando Deus olha lá do céu, ele olha e fala assim: Olha lá meu filho, olha lá o David, olha lá aquele lá. Será que ele está falando isso de você? Que você é honesto, que você é fiel, que você é justo, que você foge da aparência do mal? Qual é o pensamento de Deus sobre você? Para refletir isso. E no versículo 9, Satanás responde ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura não o cercasse tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Satanás falou para Deus: Claro, é mole ser certo, honesto, justo,
tendo dinheiro, sendo abençoado nos seus filhos, sendo abençoado na sua colheita, na sua fazenda, no seu gato, é mole. Aí olha o que Satanás diz para Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará de ti na tua face. Satanás falou: tira tudo isso que tu deu para ele, e vai ver se ele vai continuar fiel a ti. E é outro ponto. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos, tem muitos servos que se dizem servos, tem muitos filhos que se dizem filhos, que só estão com Deus por interesse. Enquanto Deus dá, Ele ama, Ele é fiel. Mas no momento que Deus toca para te mostrar que você é dependente dEle, para te mostrar que você precisa se renunciar, porque Ele quer te dar mais, você larga Ele de mão, você reclama, você blasfema. A primeira coisinha, o primeiro vento, você estremece, você joga a toalha, você se queixa com Deus. Mas existem pessoas ainda verdadeiramente que amam a Deus de todo o seu coração. E Deus honra essas pessoas. E disse o Senhor para Satanás, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus foi lá e falou: vai lá, Satanás, toca no meu servo, só não mata ele, não toque nele. E tu vai ver que ele não vai blasfemar contra mim, tu vai ver que ele não vai contra mim. E Satanás foi. E Satanás foi em direção a Jó. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada. E somente eu escapei para trazer as novas. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços os consumiu. E só eu escapei para trazer as novas. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: ordenado os cadeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada. E só eu escapei para trazer as novas. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer novas. Em um dia, tudo que Jó tinha foi-se embora. Seus filhos morreram, seus gados foram roubados, sua colheita foi destruída. E Jó era um homem justo, honesto e temente a Deus. E eu falei assim: meu Deus, tu permitiu isso acontecer com ele? Nós, hoje, falamos assim: o nosso Deus vai nos proteger, o nosso Deus vai nos guardar. Mas e se não guardar? E se não proteger? Como que você vai se prostrar na presença dele? Eu te digo como Jó se prostrou na presença dele quando aconteceu essas coisas. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Ele adorou, sabe por quê? Porque ele amava a Deus de todo o seu coração. Ele sabia que, indiferente das coisas que acontecia com ele, Deus era com ele. E disse Jó no capítulo 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aconteceu tudo com Jó.
No mesmo dia, ele perdeu filho, ele perdeu fazenda, ele perdeu tudo. Mas ele não abriu a boca para se questionar contra Deus. Não se achou pecado em Jó. Não pecou Jó contra Deus. E você? Que a qualquer momento você tá querendo discutir com Deus. Tá querendo achar que você é maior que Ele. Você vê os seus erros, vem profetas e corrigem você. E você não segue. Você escuta, mas não obedece. E você sempre está caindo, você sempre está se afastando. Você sempre está indo com as suas desculpas. E aí, e se Deus permitir acontecer essas coisas com você, o que você vai fazer? Ah, Deus não vai permitir que eu esteja na rua e veja um carro que me atropele. Deus não vai permitir que eu esteja na minha casa e um avião caia em cima. Deus não vai permitir que venha uma pessoa e me assalte. Tá, e se Deus permitir, como que você vai se prostrar? E se você morrer hoje? Como que está a sua vida? Você acha que você vai para o céu? Você acha que você vai para o céu? E se acontecer? Não é isso vai acontecer, e se Deus vai permitir, não. É e se acontecer, como que você está com a sua vida? Desperta, jovens. Desperta. Não brinca. Satanás não está brincando, ele está matando vidas todos os dias. Se desperta. Para de brincar. Para de ficar brincando. E Deus falou comigo, filho, sabe o que você vai fazer? Quando não tiver mais o que fazer, você vai se lançar. Você vai adorar. Você vai me clamar. Você vai se humilhar perante a mim. Porque quem é limitado é você, eu não sou. Mas eu posso mudar a sua vida a qualquer instante. Eu quero te levar além. Mas você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que se renunciar. Eu quero te levar além das suas capacidades. Eu quero te levar além daquilo que você acha. Mas você tem que deixar a sua falta de responsabilidade, a sua falta de obediência. Você tem que me obedecer. Você tem que se sacrificar. E quando eu falo de sacrifício, é sacrifício mesmo. Larga tudo aquilo que está te afastando de Deus. Larga teus princípios. Larga aquilo que você acha que é certo e ouve aquilo que Deus tem falado para você. Se é um trabalho, se é um relacionamento, se é alguém que está te atrapalhando, se é o teu passado, larga. Deus tem melhor para você. Então, jovens adoradores, essa palavra que Deus me deu mexeu muito. Porque Ele falou assim para mim, filho, eu sempre estarei contigo. A questão, você sempre estará comigo? Porque só aquelas verdadeiras pessoas que são apaixonadas por Deus, que verdadeiramente querem entregar a sua vida para Ele, para fazer a vontade deles, eles vão entender que vale mais um deserto com Deus do que um paraíso sem Ele. Pessoal, se desperta. Obedeçam a voz de Deus. Obedeçam a voz de Deus. Hoje, nesse momento, para analisar como está a sua vida, como estão os seus ideais, como está a sua doutrina, como que está a sua moda de vida. Você não consegue obedecer as coisas simples que está te dando. Você quer coisas grandes, e não consegue obedecer as coisas simples que Deus tem te dado. Sendo que as coisas não funcionam assim. Deus não é um Deus desorganizado, Deus é um Deus organizado. Se você quer mais dele, se desperta. Se você quer mais dele, procura mais dele. Seja sensível a Deus. Adore, jejue, se proste, se renuncia. E deixa Deus falar com você. Jovens adoradores, essa é a mensagem de Deus. Jó se lançou em terra e adorou. Então adore, se renuncie, se proste, peça perdão a Deus.
obedeça, pratica aquilo que Deus tem te dado. Não seja covarde, não seja medroso. Deus tem me quebrantado muito, Deus tem feito maravilhas na minha vida, mas eu estou pagando um preço, eu estou me sacrificando para Deus, eu estou separando tempo para Deus, e eu quero mais, porque eu tenho sede de mudança, eu tenho sede de mudança, eu tenho sede de reavivamento, eu tenho sede de fazer a vontade de Deus, eu tenho sede de pregar o Evangelho de Deus, mas isso tudo tem um preço. Muita gente quer, mas ninguém quer pagar o preço. Então hoje, nessa tarde maravilhosa, faça uma análise da sua vida e veja como que está ela. E vê se é dessa maneira que Deus quer. Vê se é dessa maneira que Deus queria que a sua vida estivesse. Então, jovens adoradores, eu quero deixar. Medita em tudo isso que foi dito. E deixa Deus trabalhar isso na sua vida. Jovens adoradores, eu profetizo a cura e a libertação sobre a vida de vocês. Eu profetizo o crescimento da parte de vocês para Deus. Dá para Deus, Ele vai dar para vocês. Quanto mais vocês trabalham para Deus, mais Ele trabalha para vocês. Eu profetizo a cura. Eu profetizo a libertação da vida de vocês. Então, jovens adoradores, essa é a palavra que Deus me deu hoje para vocês. Essa é a palavra que Deus deu para vocês e para mim também. Recebo em nome de Jesus.